Reginaldo Batista Cardoso é caminhoneiro e estava viajando quando recebeu a notícia de que a esposa Clécia Calvi Cardoso, de 45 anos, e as filhas Miliane Calvi Cardoso, 19 anos, Manuela Calvi Cardoso, 13 anos, e Melissa Calvi Cardoso, de 10 anos, estavam mortas. Elas foram violentadas sexualmente e brutalmente assassinadas por Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos, antes de ficar conhecido em todo o país por ter assassinado 4 mulheres e meninas da mesma família em Sorriso, MT. Gilberto matou o jornalista Osni Mendes Araújo, de 50 anos, na cidade de Mineiros. O corpo de Osni foi encontrado com sinais de espancamento e asfixia, na beira de uma avenida do município, na manhã de 21 de dezembro de 2013. O carro dele, um Fiat Palio, havia sido roubado. De acordo com o inquérito policial a que a reportagem teve acesso, Gilberto foi preso 5 dias depois do crime, bebendo cerveja em um bar da cidade e usando o carro roubado do jornalista. Ele foi preso na mesma hora e confessou o crime. O assassino apresentou à polícia uma versão controversa dos fatos, alegando que teria aceitado uma carona de Osni durante a madrugada, mas que se sentiu revoltado após o jornalista supostamente fazer uma proposta amorosa. Em resposta, Gilberto assassinou Osni com golpes na cabeça e o asfixiou usando a própria camiseta da vítima. A vítima era um jornalista e radialista conhecido da cidade, dono de uma revista, e era de conhecimento público ser homossexual. Na época da investigação do crime, um dos policiais militares que realizou a prisão de Gilberto, o então sargento Bruno Rocha, afirmou que não identificou homofobia na motivação do crime. Gilberto foi denunciado pelo Ministério Público por latrocínio em setembro de 2014 e mais tarde foi condenado. Mas já era tarde. Ele já tinha sido solto em maio e passou a ser um foragido, até ser localizado em novembro do ano passado por seus crimes bárbaros no Mato Grosso. Apesar de ter 2 mandados de prisão em aberto, um em Goiás pelo assassinato de um jornalista e outro por estupro em Mato Grosso, Gilberto, agora com 32 anos, continuava em liberdade. Ele chegou a conseguir um emprego como pedreiro em uma obra na cidade de Sorriso, MT. Na noite de 24 de novembro de 2023, Gilberto invadiu uma residência próxima à obra em que trabalhava e assassinou brutalmente Clécia Calvi Cardoso, de 46 anos, e suas 3 filhas, Miliane, de 19 anos, Manuela, de 13 anos, e Melissa, de 10 anos. As vítimas foram mortas a facadas e por asfixia. De acordo com a investigação policial, 3 das vítimas apresentavam sinais de estupro. A mãe e as 3 filhas foram assassinadas por Gilberto. Trabalhava como pedreiro em uma obra ao lado da casa das vítimas. E, no dia 25 de novembro de 2023, invadiu o local para cometer os crimes. Clécia, Miliane, Manuela e Melissa foram encontradas no dia 27 de novembro, após familiares chamarem a polícia, já que não viam a família há alguns dias. As 3 possuíam facadas pelo corpo e sinais de abuso sexual. A criança menor, de 10 anos, morreu asfixiada, de acordo com a Polícia Civil. Melissa e Manuela estavam no quarto, enquanto a mãe e a filha mais velha estavam no corredor da casa, localizada no bairro Florais da Mata, segundo informações policiais. Ele não levou nenhum bem da casa, celular, joias, nada. A única coisa que ele levou foi a roupa íntima de uma das suas vítimas como lembrança. Isso tudo mostra claramente que a pessoa tinha plena consciência, planejamento e premeditação do que estava fazendo, afirmou o delegado. Preso em flagrante minutos após os corpos terem sido encontrados, Gilberto estava na obra ao lado da casa e confessou ter esfaqueado as vítimas e, enquanto ainda estavam agonizando, cometido o abuso sexual contra elas. O homem explicou ainda que deixou a faca usada nos crimes dentro da residência, de acordo com o delegado. Ele morava na obra, ou seja, era uma pessoa que conhecia.
Solicitamos os calçados e o chinelo dele se encaixava perfeitamente em uma mancha que havia no local do crime, disse Bruno França. Gilberto foi classificado pelo delegado Bruno França como psicopata e serial killer. Após ter matado as vítimas em Sorriso, o criminoso entregou as roupas que usou no dia do crime e as roupas íntimas de uma das vítimas, que havia levado como lembrança do crime. O delegado afirmou ainda que Gilberto agiu com desprezo às mulheres pelo modo com que se referiu ao caso durante a confissão e nos depoimentos. Segundo ele, o acusado vigiava as vítimas há algum tempo antes de decidir matá-las. Após ser questionado novamente, o suspeito confessou ter sido dos 4 homicídios. Conduzido à delegacia e ouvido em interrogatório, ele admitiu a autoria do crime e disse que após usar entorpecentes, invadiu a residência das vítimas pela janela do banheiro com a intenção de roubar. Na noite de sexta-feira, 24/11, ao ser confrontado por uma das vítimas, Clécia Cardoso, ambos entraram em confronto. Ele pegou uma faca e atacou a mãe. Neste momento, uma das filhas, Miliane, saiu do quarto para socorrer a mãe e também foi atacada. Na sequência, ele confessou que assassinou as outras 2 vítimas, ambas menores de idade. Depois de matar a família, ele contou que saiu da casa pela mesma janela por onde entrou e voltou para a obra, onde retirou as roupas sujas de sangue e guardou em um container. A Polícia Civil localizou as roupas e encaminhou para a perícia. Na sacola, também havia uma peça de roupa íntima de uma das vítimas. Segundo a Polícia Civil, Gilberto Rodrigues dos Anjos tinha antecedentes na justiça por estupro e latrocínio, roubo seguido de morte. De acordo com a corporação, o criminoso invadiu uma casa em Lucas do Rio Verde em setembro deste ano e cometeu abuso sexual contra uma vítima que estava dormindo. Em seguida, ele tentou matá-la, mas a vítima reagiu e foi ferida com uma facada no pescoço. Uma outra pessoa que também estava na casa tentou intervir e levou um soco no rosto. Após os crimes, ele fugiu em uma bicicleta. A polícia informa ainda que Gilberto tem passagem por latrocínio, crime que teria sido cometido no interior de Goiás. Por risco de linchamento, o preso foi transferido na segunda-feira para uma cadeia em Sinop, também no interior de Mato Grosso. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e estupro contra 2 vítimas adultas, homicídio qualificado e estupro de vulnerável contra a vítima de 12 anos e homicídio qualificado contra a criança de 10 anos.